Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo girassol. E com apenas a mudança de uma cor, tá vendo? Eu usei o amarelo para o girassol e o branco no outro, então se transformou em um lírio. Então, com a mesma receita, com a mesma quantidade de pontos, nós vamos confeccionar um lírio, né? E um girassol. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Então, vamos lá, gente, para a nossa lista de materiais. Para confeccionar essas flores, eu vou precisar de uma tesoura, uma agulha 2,25, certo? Vou estar usando no girassol a Duna na cor 7311, certo? Vou estar usando a Duna na cor 9368 e a Duna na cor 9392, certo, gente? E para fazer o nosso lírio, eu vou estar usando o amarelo na cor 9368, a Duna verde na cor 9392 e o branco, certo? Então, vamos iniciar o nosso trabalhinho. Então, vamos iniciar, né, o nosso miolinho. Eu vou trabalhar um cordão de 6 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira e vou fechar com um ponto baixíssimo, olha. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, gente, nós vamos trabalhar, vamos fazer uma correntinha e vamos trabalhar 8 pontos argola. O que que é o ponto argola? Olha, vamos lá. Você vai fazer isso aqui, vai levar a agulha, olha. Aí, você passa por cima da sua linha, olha. Vem, arrasta esta aqui. Feito isso, você solta a argolinha e prende com um ponto baixo, olha. Certo? Novamente. Então, a gente vai trabalhar 8 pontinhos. Passa por cima, olha, arrasta. Então, vamos lá, olha. Por cima, arrasta, olha, um ponto baixo. Novamente, olha, passa a agulha, olha, tá vendo? Passa por cima da nossa linha, olha. Certo? Vem aqui, olha, tá vendo? Segurei, solta a argolinha, pego essa linha, olha, tá vendo? Pego essa linha, olha, a argolinha fica por trás aqui, ó, tá vendo? E vou fechar um ponto baixo. Novamente, nós temos 3 pontinhos, nós vamos trabalhar 8 pontos, olha. Vou passar a agulha no meio do meu círculo, vou passar por cima da linha, olha. Aí, eu passo por baixo, tá vendo? Venho aqui, arrasto esta linha, solto e venho e fecho com um ponto baixo. Tá vendo? Isso a gente vai fazer 8 vezes. Então, olha, trabalhamos 8 pontinhos. Chegamos no nosso primeiro pontinho lá inicial, certo? A gente vai levar a agulha e vai fechar com um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui, então, a gente formou um pequeno círculo com 8 pontos. Você pode estar trabalhando o anel mágico também. Então, a gente tem 8 argolinhas, certo? Você fez isso aqui, olha, você vai parar, vai vir nas suas argolinhas. Se você quiser também, pode trabalhar todo para depois fazer isso, olha. Você vai cortar, olha, tá vendo? Você vai medir mais ou menos, olha, o mesmo tamanho, certo, gente? Olha, e corta. Olha, vem aqui na argolinha, segura a argolinha, olha, e corta. Isso você vai fazer em todas elas. Então, olha, de um lado você tem uma carreirinha de 8 pontos baixos e do outro lado, olha aqui como fica, certo? Aí, você vai voltar novamente, vai fazer uma correntinha, vai voltar no mesmo pontinho de base, olha, e vai sobrepor 2 pontos. Então, olha aqui, você fez uma correntinha, você vai voltar no mesmo pontinho de base, olha, tá vendo? Agora, dentro de cada pontinho de base, você vai sobrepor 2 pontinhos argola. Olha, soltou, fecha, volta no mesmo pontinho de base, olha. Leva a agulha, laça, arrasta, solta e fecha. Olha, vai no próximo pontinho, 2 pontos argola dentro de cada pontinho de base. Olha, laçou, soltou, fechou. Vai no próximo,
no mesmo pontinho, desculpa, no mesmo pontinho. Então, dentro de cada pontinho de base, a gente vai sobrepor 2 pontos argola, certo, gente? Tendo um total aí de 16 pontos. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui no primeiro pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, volta, aí faz uma correntinha segura, certo, gente? Aí a gente vai pegar e vai vir nessas argolinhas e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira. Então, cada carreirinha que você concluir, você vem nas suas argolinhas e já corta. Porque se você deixar para fazer tudo de uma vez, pode ser que fique cada uma de um tamanho. Então, eu já prefiro ir fazendo, faço uma carreirinha e corto. Faço outra carreirinha e corto, certo, gente? Então, olha aqui como ela vai ficando, certo? Agora, nós trabalhamos 16 pontos baixos, certo? A gente vai trabalhar agora 32 pontos baixos. Fechamos com ponto baixíssimo, voltamos no mesmo espacinho de base, olha, vou levar a agulha no mesmo espacinho de base, olha, e vou sobrepor um ponto argola. Também vou trabalhar 2 pontos dentro de cada pontinho de base, olha, tá vendo? Então, agora nós vamos trabalhar 32 pontos argola, porque a gente tem 16 pontos na carreira anterior. E vamos trabalhar 2 pontos dentro de cada pontinho de base, a gente vai ter um total aí de 32 pontos argola. Olha, tá vendo? Olha aqui. Então, vamos lá, concluindo toda a carreira com a mesma sequência de repetições. Trabalhamos 32 pontos argola. Chegamos no nosso primeiro pontinho inicial, a gente vai lá, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha e novamente a gente volta cortando as pontinhas da nossa argolinha, certo, gente? Olha, você mede a mesma quantidade, né, que você cortou nas outras, olha, tá vendo? E corta em todas elas iguais. Então, olha aqui, olha. Então, todas elas, quando você concluir, você já vem cortando as pontinhas, certo? Agora, nós vamos trabalhar, gente, mais uma carreira de 32 pontos altos. É um ponto dentro de cada pontinho de base. Olha, você leva, laça, solta, tá vendo? E fecha. Vai no próximo pontinho, olha. Opa! No próximo pontinho, você leva a agulha, passa por cima da linha, olha, tá vendo? Levou a agulha, passa aqui por cima e por baixo, olha. Por cima da linha, por baixo e arrasta que você vai fechar, tá vendo? Feito isso, você solta a sua argolinha e fecha o seu ponto baixo. Vai no próximo pontinho, olha, passa a agulha, passa por cima, olha, arrasta, passou por cima, olha, arrastou, soltou, certo? E fecha. Então, as argolinhas vão ficando todas presas, não tem problema de desmanchar. Então, agora essa carreirinha a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. A carreirinha anterior a gente tinha 32 pontos argola e essa agora a gente vai ter 32 pontos argola. Concluiu a carreirinha, você fecha com ponto baixíssimo e vem cortando as pontinhas. Chegamos no nosso último pontinho, você vai lá no primeiro pontinho inicial, certo? E fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha e vai cortar uma pontinha aí de uns 4 a 5 centímetros e vai puxar. E essa pontinha aqui, gente, você puxa bem e com o auxílio de uma agulha você vem escondendo os pontos, a ponta entre os pontos. Agora, você vai cortar as pontinhas da sua argolinha, certo? Aí, você pode trazer ela também, assim, ó, para os lados. Todas as vezes que você for cortar, não precisa cortar assim, você traz elas assim, ó. E vai baseando mais ou menos e vai cortando a mesma quantidade, tá, gente? Aí, você corta a pontinha de todas as argolinhas. Então, olha aqui como ficou, certo? Agora, gente, nós vamos trabalhar as nossas carreirinhas de pétalas, certo? Você vai esconder a sua pontinha aí. Agora, em um dos pontinhos de base, com a linha duna, você vai prender. Olha, em um dos pontinhos de base, você vem com a linha duna, olha. E vai prender, tá vendo? Um ponto baixo. Você trabalhou um ponto baixo, agora você sobe com o cordão de 11 correntinhas, certo? Olha, um ponto baixo.
Agora, vamos trabalhar um cordão de 11 correntinhas. Então, trabalhamos, gente, um cordão de 11 correntinhas. Eu vou pular a primeira, laçar a segunda, e dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa seguinte maneira, com essa sequência de repetições, 9 pontos baixos, tá? Trabalhamos um cordão de 11 correntinhas, pulamos a primeira, laçamos a segunda, um ponto baixo. E dentro de cada correntinha de base, a gente vai sobrepor um ponto baixo até completar 9 pontos baixos, certo? Completamos 9 pontos baixos, deixamos uma sem concluir. Então, a gente vai trabalhar uma correntinha. Você percebe que em cima do seu cordão de pontos baixos, a gente tem um cordão de correntinhas. Aí, você vai fazer uma correntinha, vai virar, vai reservar a que está de frente para você e laçar a segunda. E vai trabalhar um ponto baixo, certo? Olha, um meio ponto. Agora, nós vamos trabalhar pontos altos, né? 1, 2, laçando apenas uma argolinha. 3, 4. Então, nós trabalhamos um ponto baixo, um meio ponto, 4 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha. 1, vou voltar no mesmo pontinho, 2. Vou no próximo trabalhar um ponto baixo, um ponto alto, desculpa, um meio ponto. E na última argolinha, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, volta no mesmo pontinho, 2, 2 correntinhas, viramos e a gente vai trabalhar nessa argolinha que a gente reservou. Vamos laçar a primeira argolinha com 2 pontos baixos. Olha, a segunda argolinha com um meio ponto, no mesmo pontinho de base, um ponto alto. Vamos no próximo pontinho e vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada pontinho de base. Olha, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No próximo pontinho, a gente vai trabalhar um meio ponto e um ponto baixo. Uma correntinha, olha, voltamos lá na nossa base e vamos pular 1, 2, 3, no quarto pontinho, um ponto baixo. Tá vendo? Tá pronta a primeira pétala. Aí, novamente, você sobe com o cordão de 11 correntinhas. Você trabalhou um cordão de 11 correntinhas, pula a primeira, laça a segunda e vai trabalhar 9 pontos baixos. Trabalhou 9 pontos baixos, você faz uma correntinha, vira, laça a primeira argolinha com um ponto baixo, a próxima argolinha, olha, um meio ponto, e agora nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Trabalhamos 4 pontos altos, foi um ponto baixo, um meio ponto, 4 pontos altos. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Trabalhamos 2 pontinhos no mesmo pontinho de base, a gente vai no próximo e vamos trabalhar um ponto alto no mesmo pontinho de base, um meio ponto. Chegamos no último pontinho, ó, na última argolinha, a gente vai laçar a última argolinha e vamos trabalhar 2 pontos baixos. Trabalhamos 2 pontos baixos, vamos confeccionar 2 correntinhas, virar e vem do outro lado, laçando a primeira argolinha com 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. No próximo, um meio ponto, um ponto alto. 2 pontos no mesmo pontinho de base, um meio ponto e um ponto alto. No próximo, a gente vai confeccionar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Trabalhamos 2 pontinhos, agora nós vamos trabalhar 4 pontos altos, viu, gente? Um dentro de cada argolinha. Trabalhamos 4 pontos altos, né? Agora, a gente vai trabalhar um meio ponto,
um ponto baixo, uma correntinha, né? E voltamos lá na nossa base. Vamos contar, olha. 1, 2, 3 e vamos laçar o quarto pontinho, olha. E vamos trabalhar um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições, gente, por 8 vezes. Olha, gente, eu trouxe essa aqui em azul para vocês verem que dá para trabalhar com várias cores e com várias linhas. Essa aqui, por exemplo, eu confeccionei o miolo com a linha Duna 9482 e as pétalas eu vou confeccionar em amigurumi. Olha que lindo, gente. Tá vendo? O amigurumi 2137, certo? Então, tá pronta a nossa carreira de pétalas, olha. Trabalhamos a nossa primeira carreira de pétalas. Olha, eu trouxe em outra cor para dar mais opções de cores aí para vocês, gente, para vocês verem que essa flor, ela fica linda em todas as cores. Vou lá no primeiro pontinho inicial, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou direto na minha pétala e vou contar 1, 2, vou pular 2 pontinhos, 1, 2, vou laçar o terceiro e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Então, agora eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar na ponta da nossa pétala. Você vai confeccionar uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, até chegar na pontinha. Então, olha, trabalhei um ponto baixíssimo, cheguei em cima das duas correntinhas de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Já venho do outro lado, olha, laçando com um ponto baixíssimo. E vou fazer a mesma sequência de repetições, olha, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Isso a gente vai fazer todo o contorno, faltando 2 pontinhos para concluir, a gente para. Então, olha aqui, gente, eu pulo 2 para começar e deixo 2 sem trabalhar, certo? Aí, faltando 2 pontinhos para concluir, eu vou lá em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Feito isso, eu venho na próxima pétala e pulo 2 pontinhos e já vou começar. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegou na pontinha da nossa pétala, você trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo, vira e vem do outro lado. Então, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições, fazendo todo o contorno. Chegamos na nossa última pétala, olha, faltando 2 pontinhos para concluir. Eu vou lá no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, vou levar a agulha, vou prender com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha aí de 4 a 5 centímetros, olha, e puxo, certo? Olha como vai ficando linda, gente, tá vendo? Aí, conforme a gente vai trabalhar na carreira de pétalas, vai subindo o miolinho e ele vai fechando no meio. Olha, tá vendo? Então, agora nós vamos trabalhar a nossa segunda carreira de pétalas. E pegar uma agulha e esconder essa pontinha no avesso entre os pontos, certo, gente? Agora, nós vamos trabalhar a nossa segunda carreira de pétalas. A gente vai vir no avesso da nossa pétala, olha, tá vendo? Aqui no avesso da nossa pétala. Você vai contar, olha, 1, 2, vai laçar o terceiro pontinho, olha, você vai contar, olha. 1, 2, vai laçar o terceiro pontinho, certo? E vai prender com um ponto baixo, certo? Feito isso, você vai subir um cordão de 11 correntinhas, certo? Um ponto baixo, 11 correntinhas. Olha, trabalhamos 11 correntinhas. Então, a gente vai trabalhar, gente, essa pétala, a mesma coisa, até mesmo a quantidade de pontos da primeira carreira. A diferença é só onde você vai prender a sua pétala, certo? Então, você contou 1, 2 pontinhos, tá vendo? Olha, olha aqui, deixa eu abrir direitinho, olha. 1, 2, laçou o terceiro com um ponto baixo. Trabalhou um cordão de 11 correntinhas. Vai pular a primeira correntinha, laçar a segunda e vai sobrepor um ponto baixo. Então, você vai trabalhar sobre esse cordão de correntinhas 9 pontos altos, um dentro de cada correntinha de base, olha.
Então, a gente vai trabalhar 9 pontos baixos. Olha, 9 pontos baixos, deixando uma sem concluir. Então, é a mesma coisa da primeira carreira, olha. Vamos virar, trabalhamos uma correntinha, viramos. Olha, em cima do nosso cordão de pontos baixos tem um cordão de correntinhas. Você reserva a que está de frente para você e laça a que tá no avesso, certo, gente? Olha lá. Tá vendo? Então, você vai laçar e vai trabalhar um ponto baixo. Na próxima argolinha, você vai laçar e trabalhar um meio ponto. Um ponto baixo, um meio ponto. Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Então, trabalhamos, olha, um ponto baixo, um meio ponto, 4 pontos altos. No próximo pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, olha. 2 pontos altos, 1. Volta na mesma argolinha, 2. Na próxima argolinha, nós vamos trabalhar um ponto alto. Na mesma argolinha, um meio ponto. Então, você vê que é a mesma coisa da primeira carreira de pétalas, até mesmo a quantidade de pontos. Na última argolinha, 2 pontos baixos, 1, 2. 2 correntinhas, vira e vem trabalhando na argolinha que a gente reservou. Olha, já laça a primeira argolinha com 2 pontos baixos, 1, 2. Vai na próxima argolinha, olha, um meio ponto, um ponto alto. O mesmo pontinho de base. Agora, a gente vai na próxima argolinha e vamos trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhamos 4 pontos altos. Agora, a gente trabalha um meio ponto, olha. E um ponto baixo. Uma correntinha. E vamos na próxima pétala, olha. Tá vendo? Aí, você vem na próxima pétala e vai contar 1, 2, vai laçar o terceiro pontinho, olha, no avesso da pétala. E vai sobrepor um ponto baixo. Novamente, você vai subir um cordão de 11 correntinhas. Olha aqui como fica, gente, tá vendo? Vamos subir com um cordão de 11 correntinhas. Trabalhamos 11 correntinhas, pulamos a primeira, laçamos a segunda e vamos trabalhar 9 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhamos 9 pontos baixos, deixamos uma correntinha sem trabalhar, faz uma correntinha, vira e vai voltar fazendo a mesma coisa, gente, que a gente fez na pétala anterior. Laça a primeira argolinha, um ponto baixo, a segunda um meio ponto, 4 pontos altos. Depois, você trabalha 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo, um ponto alto, meio ponto. E na última, 2 pontos baixos. Faz 2 correntinhas, vira fazendo a mesma sequência de repetições. Concluiu a pétala, né? Você concluiu a pétala. Aí, você vai na próxima pétala, conta 1, 2 pontinhos, laça o terceiro, um ponto baixo. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha aqui como fica, tá vendo, gente? Então, vamos lá. Chegamos na nossa última pétala, gente. Olha, tá vendo? Eu prendi aqui. Chegamos na nossa última pétala, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo. Vou prender com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, volto no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Então, olha aqui o avesso, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui como ficou, tá? Agora, gente, nós vamos trabalhar a mesma coisa, tá vendo? Prendemos, você percebe que fica, olha, intercala, olha, a segunda carreira, olha. Então, tem uma no meio de cada pétala da carreira anterior, certo? Então, vamos lá. Prendi com ponto baixíssimo, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira carreira. Eu vou pular 2 pontinhos de base, vou laçar o terceiro e vou vir trabalhando. Olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar nas 2 correntinhas de base da ponta da pétala, certo? Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai em cima das 2 correntinhas de base e vai sobrepor um ponto baixo. 2 correntinhas,
volta no mesmo pontinho de base, no espacinho de base, um ponto baixo. Trabalhei o ponto baixo, eu já venho do outro lado, laçando o primeiro pontinho com o ponto baixíssimo. E já começa uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Faltando 2 pontinhos para concluir, a gente para, certo, gente? Olha, faltando 2 pontinhos, eu paro, vou lá em cima do meu ponto baixo de base, olha, 1, 2, faltando, e eu venho aqui e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou na próxima pétala e pulo 1, 2, laço o terceiro e vou fazer a mesma sequência de repetições que eu fiz na pétala anterior, certo? Fazendo todo o contorno, sempre pulando 2 pontinhos para começar e deixando 2 sem trabalhar, certo? Faltando 2, você vem em cima do seu ponto baixo de base e trabalha um ponto baixo. Vai na próxima pétala, pula 2 e começa um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegando nas 2 correntinhas da ponta, você trabalha um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Volta do outro lado fazendo a mesma coisa. Chegamos na nossa última pétala, que a gente fez todo o contorno, né, com a mesma sequência de repetições. A gente vai lá no nosso ponto baixo, olha, pulando, faltando 2 pontinhos, a gente para. Vai lá no nosso primeiro pontinho inicial, que é o ponto baixo, fecha com o ponto baixíssimo, faz uma correntinha, corta de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra. Está pronta a nossa flor. Olha que linda que ela ficou, gente. Agora, nós vamos trabalhar as nossas folhas. Olha que amor. Olha o avesso. Tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar nossas folhas com a duna verde na cor 93, 92. Agora, nós vamos trabalhar as nossas folhas, certo, gente? Olha, então, aqui, ó, você vai levar a sua agulha no pezinho da pétala, da segunda carreira, olha, vai vir aqui, olha, tá vendo? Passou lá no pezinho e vem aqui, ó, nesse ponto baixo aqui do meio, tá vendo? Da primeira carreira de pétalas, olha. Então, vamos lá, você vai passar a agulha no pezinho da sua pétala da segunda carreira. Vai vir aqui, olha, na reta, você vê que fica na retinha, do ponto baixo lá que a gente prendeu no miolo. Vai juntar as duas, certo? Então, vamos lá. Opa, passei a linha aqui, ó. Então, você junta as duas, olha. Juntou as duas, você vai trabalhar um ponto baixo, certo? Você trabalhou um ponto baixo, agora você vai subir com o cordão de 14 correntinhas, certo? Então, você prendeu as duas, olha. Tá vendo? E vai trabalhar um cordão de 14 correntinhas. Você trabalhou um cordão de 14 correntinhas, vai pular a primeira, vai laçar a segunda com um ponto baixo. Agora, dentro de cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo, completando um total de 11 pontos baixos, certo, gente? Então, eu trabalhei 14 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda, um ponto baixo. Então, agora, nós vamos trabalhar 11 pontos baixos, um ponto dentro de cada correntinha de base. Desculpa aqui, gente, são 12 pontos baixos. Eu trabalhei um cordão de 14 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda e vou trabalhar 12 pontos baixos, deixando uma correntinha sem concluir. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar e laçar a primeira argolinha, a mesma coisa que a gente fez nas pétalas, certo? Um ponto baixo, um meio ponto. Olha, agora nós vamos trabalhar pontos altos, certo? Então, agora nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Um dentro de cada argolinha de base, viu, gente? Então, trabalhamos um ponto baixo, um meio ponto. Agora, a gente vai trabalhar 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar no próximo 2 pontos altos, no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. Vamos no próximo pontinho. Nós vamos trabalhar, lembrando que a gente laça somente uma argolinha. Um ponto alto, um meio ponto,
e 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Olha, 1, 2. 2 correntinhas. 1, 2. Vira e vamos trabalhar na argolinha que a gente deixou reservada. Laçando já a primeira argolinha com 2 pontos baixos. 1, 2. Vamos na próxima argolinha e vamos trabalhar um meio ponto e um ponto alto. Na próxima argolinha, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Olha, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhamos 7 pontos altos, vamos trabalhar agora, olha, um meio ponto e um ponto baixo. Você vê que é a mesma coisa que nós trabalhamos na pétala, só aumenta a quantidade de ponto. Olha, deixamos uma correntinha sem concluir. A hora que a gente termina o outro lado, faz uma correntinha, você tá vendo? É a mesma coisa, gente, só muda a quantidade de pontos, certo? Feito isso, agora você vai na próxima pétala, olha, passa lá no pezinho da pétala, certo? Olha, na retinha no meio, lá no pontinho baixo que fica preso no nosso miolinho, opa, aqui, você vai passar aqui, olha, tá vendo? Aí você junta as duas pétalas. Feito isso, você trabalha um ponto baixo, certo? Opa, enroscou a agulha. Olha, aí você trabalha um ponto baixo, tá vendo? Prendeu, tá vendo? Você juntou, olha, aqui, lá no meio, tá vendo? Feito isso, você faz um ponto baixo e novamente um cordão de 14 correntinhas. Trabalhou 14 correntinhas, pula a primeira correntinha, laça a segunda e vai novamente trabalhar 12 pontos baixos sobre esse cordão de correntinhas. Tá vendo? Trabalhamos 12 pontos baixos, deixando uma correntinha sem concluir. Eu faço uma correntinha, viro, tá vendo? Tem um cordão de correntinhas. Eu reservo a que está de frente para eu e laço a outra, trabalhando um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou trabalhar um meio ponto. Trabalhei um meio ponto, agora eu vou fazer uma sequência de repetições de 7 pontos altos, um dentro de cada argolinha de base. Trabalhamos 7 pontos altos, então, um ponto baixo, um meio ponto, 7 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha. 2 pontos altos. No próximo pontinho, eu vou trabalhar um ponto alto, volto no mesmo pontinho de base, olha, na mesma argolinha, um meio ponto. Vou na última argolinha e vou sobrepor, olha, 2 pontos baixos, 1, 2. Trabalho 2 correntinhas, viro, olha, e laço já a primeira argolinha com 2 pontos baixos. 1, 2. Vou no próximo pontinho e vou trabalhar um meio ponto, volto no mesmo espacinho de base, um ponto alto. No próximo pontinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Trabalhei 2 pontos altos no mesmo pontinho, agora eu vou fazer uma sequência de repetições de 7 pontos altos um dentro de cada pontinho de base, de cada argolinha, certo, gente? 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, um meio ponto e um ponto baixo. Vou trabalhar uma correntinha e vou na próxima pétala. Olha, vou na próxima pétala, lá embaixo, olha, tá vendo? Bem no meinho da pétala, eu levo a agulha, passo a minha agulha, venho aqui, olha, no ponto baixo, lá no miolinho, olha, tá vendo? Na mesma retinha, faço um ponto baixo, olha, prendi. Agora, novamente, eu subo com o cordão de 14 correntinhas e vou fazer a mesma sequência de repetições por 8 vezes, tendo aí um total de 8 folhas. Chegamos na nossa última folha, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, olha, trabalhamos uma correntinha, vamos lá no nosso primeiro pontinho, que é o ponto baixo inicial, fechamos com um ponto baixíssimo, olha. Feito isso, você trabalha uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base e vai sobrepor um ponto baixo. Se você trabalhou um ponto baixo, você vem
na sua primeira folhinha e a mesma coisa, olha, pula 2 pontinhos, laça o terceiro e vai vir trabalhando, olha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, olha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar na pontinha da nossa folha, olha, trabalhamos um ponto, fechamos com um ponto baixíssimo, voltamos no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Pulamos 2 pontinhos, laçamos o terceiro, com um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar na pontinha da nossa folha. Olha, então, nós pulamos 2 pontinhos para iniciar e vamos deixar 2 pontinhos sem concluir, certo? Aí, eu venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo, certo? Feito isso, você pula 2 pontinhos de base e vem, olha, trabalhando, olha. Ponto baixíssimo, uma correntinha, até chegar na pontinha da nossa folha. Chegou na pontinha da nossa folha, a gente vem em cima das 2 correntinhas, é a mesma coisa que a gente fez nas pétalas, olha. Um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto baixo. Já laço o primeiro pontinho do outro lado e vem trabalhando. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Chegou no finalzinho, você deixa 2 pontinhos sem concluir, vai em cima do seu ponto baixo de base, um ponto baixo, vai na próxima folha, pula 2 pontinhos, já inicia o terceiro. Então, você vai fazer essa sequência de repetições, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Olha que linda que ela vai ficando, gente, tá vendo? Olha que amor que fica no azul, olha. Perfeita, né? Olha, faltando 2 pontinhos, chegamos na nossa última folha, tá vendo? Faltando 2 pontinhos, você vai lá no seu primeiro pontinho inicial, né? Fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, olha, tá vendo? Fechou com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, puxa e amarra. Gente, tá vendo? Que amor! Está pronta a nossa aula de hoje, tá vendo? Com apenas uma troca de linha, transformou-se num lírio, olha. E esse aqui que eu trabalhei com miolinho marrom e as pétalas amarela e as folhas verdes, um girassol. Tá vendo? Eu troquei apenas a linha, gente, olha. Um girassol e um lírio. E olha o azul, tá vendo? Olha que amores, gente. Muito lindo, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sininho, que eu estarei postando novidades toda semana e aí você vai estar recebendo as notificações do canal, tá, gente? Beijo e até a próxima. Olha como ela fica do avesso, gente, tá vendo? Perfeita. Para você continuar o seu trabalhinho, você vai prender aqui, viu, gente? Esqueci de dar essa diquinha. Você vai prender aqui atrás, conta 2 pontinhos, faz um ponto baixo, faz a argolinha e dá continuidade aí para quem quer formar um círculo ou um square.